Salve galera ligada no site nafrequência.com. Estamos aqui com mais uma entrevista exclusiva e a gente quer que você dê uma olhada na biografia, na história e no release do nosso entrevistado. Confira aí agora. Ariovaldo Ramos é filósofo, teólogo, escritor e conferencista. É responsável pelo Seminário Livre de Missão Integral, coordenador do Movimento São Paulo pela Paz e presidente da ONG Visão Mundial. Diretor da Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral, divulga seus trabalhos através de seu portal www.ariovaldoramos.com.br. É pai de Mirna e Raquel e dedica-se a cuidar de centenas de pessoas pelo Brasil na área social e espiritual. Nós estamos aqui com Ariovaldo Ramos. Ariovaldo, eu te agradeço por você receber a gente aqui na sua casa. Para nós é uma honra e um prazer poder estar batendo esse papo com você aqui. Bom, o privilégio é meu. Vocês são muito bem-vindos e meu abraço aí a todos os irmãos e irmãs que vão nos acompanhar. Ok. Ari, vamos começar falando sobre uma questão que tem sido manchete assim, em todos os jornais, que é a tal da crise econômica mundial. Todo mundo está falando disso. Uns falam que não, é crise mesmo, outros falam não, é uma pseudo-crise, depende do ponto de vista, né? Mas assim, a grande questão é que as pessoas sempre discutem números, mas às vezes não param para pensar no reflexo que isso tem no comportamento das pessoas, na forma de pensar das pessoas. E eu queria saber de você, Ari, qual a impressão que você tem assim dessa crise econômica mundial? E qual a análise que você faz, tipo assim, do reflexo dessa crise no comportamento das pessoas, na forma das pessoas se relacionar e pensar? Qual a impressão que você tem desse momento, assim? Bom, em primeiro lugar, há uma crise mesmo. O sistema capitalista está em crise. E é uma crise anunciada, porque o sistema capitalista é um sistema estilo vampiro, né? Então, qualquer coisa estilo vampiro, que você vai sugando do outro para si, um dia você sugou todo mundo, só sobrou o seu próprio sangue, né? Então você vai ter uma crise. Isso aí não tem jeito. Então a crise é própria do sistema capitalista. Tem uma crise de crédito, uma crise de lastro, tem a ver com a ganância do sistema, tem a ver com a ganância do mercado financeiro, com o mercado de ações, ou seja, com a ganância do ser humano. Aliás, o sistema capitalista sobrevive às custas da ganância e do individualismo. E, portanto, essa é uma crise real, ela está em curso mesmo. Parece que nós brasileiros vamos ter um efeito menor dessa crise, até porque a gente já é escolado em crise, né? A gente passou a maior parte da nossa história em crise. Então a gente tira de letra qualquer crise, a gente não morre por causa disso. Mas, claro, a crise existe, é uma crise de crédito. E o problema da crise não é tanto a crise em si, mas os efeitos psicológicos. Quer dizer, as pessoas perdem a esperança, as pessoas perdem a certeza, as pessoas se omitem, as pessoas ficam com medo, se acovardam, não sabem mais o que fazer, se perdem, etc. Então, provavelmente nós vamos ter uma crise atingindo, por exemplo, as ONGs, as igrejas, porque o pessoal em crise vai parar de contribuir com o bem-estar social do próximo, com os programas de ação social, com os programas missionários, quando a gente pensa na igreja, e também questão social, que a igreja investe e deve investir cada vez mais. Essas coisas todas sofrem. Geralmente são os inocentes que pagam pelos pecadores, quer dizer, o povo pobre, o povo despossuído, o povo marginalizado, que já é marginalizado por esse sistema, é o que primeiro vai sentir a rebordosa do sistema, porque todo o aparato, toda a rede de proteção social vai sofrer. Vai sofrer porque a rede de proteção social depende da boa vontade política e da boa vontade do coração humano. E quando acontece uma crise dessa ordem, essas são as duas primeiras coisas que desaparecem. A boa vontade política e a boa vontade no coração humano. Vira um salve-se quem puder. Então, é um negócio complicadíssimo.
De outro lado, é um bom momento para a igreja insistir na velha, extraordinária e maravilhosa mensagem do Evangelho que diz aos seres humanos que os seres humanos não podem servir a dois senhores, ou servem ao Deus verdadeiro ou servem às riquezas. E que quando a gente deseja ficar rico a qualquer custo, a gente necessariamente vai cair em ciladas. E esse sistema está em crise porque caiu na cilada mais boba da história, que é acreditar que um negócio pode valer só porque o cara disse que vale. Que as coisas não têm valor em si, só tem valor alocado. Ou seja, se eu digo que a minha casa vale 200 mil, então ela passa a valer 200 mil. Não é verdade. Não é verdade. Não é de boato que se vive, não é de especulação que se vive. Então, é um negócio complicado mesmo. Mas agora é hora da igreja chamar a atenção do pessoal, primeiro, para que se arrependam da ganância, do individualismo, do excesso de competição, e, em segundo lugar, que entendam que o que provê sustento para a sociedade não é a competição, é a cooperação. Jesus Cristo, quando foi distribuir os pães, na primeira multiplicação dos pães, ele primeiro fez o pessoal se assentar em grupos de 50. Ao fazer o pessoal se assentar em grupos de 50, ele criou duas coisas. Primeiro, ele criou o corredor, porque o pão precisa de corredor para passar. Todo mundo lá amontoado, como é que o pão chega para todo mundo? Então ele criou os corredores. Segundo, ele passou uma mensagem. Qual é a mensagem? Que só vai haver comida para todo mundo se todo mundo se sentar. Se ao invés da competição, nós passarmos para a cooperação. Agora é a hora de retomar essa mensagem.